Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouco desse senhor que você está vendo aí. Tá, mas e quem que é esse senhor? Bom, esse senhor ele é o Scott Rogers. E qual que foi a contribuição do Scott Rogers? Bom, o Scott Rogers ele é um senhor já hoje com 20 anos de carreira que atuou na área do game designer, na área de game design, que produziu séries, que atuou em séries como God of War, atuou em séries como Máximo, Darkseid e também foi gerente de criação na THQ e tem mais de 20 anos de experiência dentro do desenvolvimento de jogos. E uma das coisas mais importantes que ele nos deixou, na verdade, é esta contribuição aqui, ó. Este livro, Level Up, um guia para o design de grandes jogos. Este livro, ele é excelente porque ele é fácil de ler, ele tem uma ótima diagramação. E isso torna a leitura muito rápida, uma fácil compreensão desse conteúdo. Não significa que o conteúdo ele é simples, mas significa que o conteúdo ele tem uma ótima absorção. Por isso, inclusive, ele é uma ótima introdução para quem quer começar a quem está tendo a primeira contato com este assunto, tá? E por que a gente vai utilizar este livro? Bom, a gente vai utilizar este livro porque a gente quer descobrir e a gente vai estudar o personagem, o character, tá? Então a gente vai tentar descobrir neste vídeo como que o Scott Rogers monta um personagem, como que ele monta um character a partir, então, utilizando este livro. Bom, este livro ele é dividido em capítulos e o Scott Rogers monta esses capítulos através de níveis, tá? Então os capítulos ele subdivide, ele chama esses capítulos de níveis. Então nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. E o nosso capítulo que a gente está procurando é o nível 5, que é o capítulo de personagem, o nível de personagem. Só que para nós não simplesmente pularmos, eu vou dar um resumo do nível 1 ao nível 4. Então, eu fiz aqui um pequeno resumo e eu vou passar por ele, tá? Então, começando pelo nível 1. O Scott Rogers ele é bem carinhoso com a gente. Então, ele já nos começa dizendo bem-vindo, noobs, tá? E no primeiro capítulo, ele nos apresenta como funciona e quem trabalha na área. Ele nos introduz primeiro apresentando um pouco da história do videogame, como que se deu, quais foram os primeiros videogames, quais foram os primeiros jogos. E logo depois, isso nas primeiras páginas do livro, e logo depois ele nos apresenta quem trabalha, quem faz os jogos. Então eu trouxe aqui as primeiras páginas mostrando quem que faz os jogos. Então eles nos diz que são os programadores, os artistas, os designers, os produtores, os testadores. E em cada uma dessas páginas eles nos diz um pouco do que faz, quais são as funções desses trabalhadores. Então ali está quem faz diretamente e depois quem está nessa parte da distribuição. O que faz o gerente de produto, o que faz o gerente de criação, que são essas pessoas que estão lá mais longe na parte da distribuição, mas que ainda tem contato com essa parte da produção, tá? Então isso a gente pode definir como nível 1, tá? O level 1. Passando do level 1 para o level 2, ele já entra no campo das ideias, tá? Então, ele é querido com a gente, ele não está sendo pesado. Os primeiros capítulos, os primeiros níveis são bem leves. Então a gente passa sobre quem faz, aí logo ele já vem para quais são as ideias, como conseguir as ideias. Então, nesse segundo capítulo, ele começa nos dando dicas sobre como a gente consegue as ideias. Eu trouxe aqui um apanhado
para vencer algumas dos problemas que a gente pode ter quando a gente está ali tentando pensar sobre como construir um jogo, quando a gente está empacado, quando a gente está com algum bloqueio criativo. Aí eu trouxe uma listinha que ele faz, que é onde conseguir ideias. Aí número 1 ele coloca leia algo que não leria, caminhe, dirija ou tome banho, né? Que aí no caso é não focar em ter a ideia, então é deixar essa parte onde o cérebro não focaria em ter a ideia, deixar a parte dormente do cérebro trabalhar. Assistir uma palestra, jogar um jogo de preferência ruim, porque dessa forma tu analisaria por que esse jogo é ruim e como que tu faria para melhorar esse jogo. E, por último, seguir a tua paixão. Por exemplo, o Pokémon foi feito a partir de uma paixão que o criador tinha por colecionar insetos, tá? Também no final de todos os levels, o Scott Rogers traz verdades universais e ele sempre nos dá algumas dicas finais. E essa dica aqui eu achei importantíssima, que é não seja bonzinho com suas ideias. Jogue fora algumas ideias boas junto com suas ideias ruins. Se elas não se encaixam ou se você tem mais do que precisa. Então não adianta tu ter um monte de ideia, não adianta tu ter um jogo super saturado se tu tem um Frankenstein, se o teu jogo não encaixa, tá? Então é melhor tu ter um jogo conciso, um jogo que faça sentido, do que tu ter um jogo super saturado. Vamos então para o level 3. Bom, passamos das ideias para escrever as histórias. Então, passamos já agora para algo um pouco mais material. Ele já abre aqui dizendo que alguns jogos precisam de uma história, outros não precisam. Mas todos os jogos precisam de uma gameplay. Tu não precisa inventar a roda, tá? Tu pode utilizar dessas estruturas que já existem. Ele fala da jornada do herói, então tu pode utilizar dessa jornada aqui de... Vou até trazer para trás. Caso vocês queiram ver como funciona a jornada do herói, existe a jornada do herói, que é dividida em 3 atos. Vocês podem pausar o vídeo agora e dar uma olhada em como funciona a jornada do herói. Mas a questão é, não há por que reinventar ou tentar criar uma história, uma estrutura narrativa diferente. Não tem por que tentar reinventar a roda, tá? Essa é a grande questão. Outra coisa, nem todo jogo precisa de uma história, e criar uma história demanda gasto, demanda literalmente isso, demanda gastos. E nem todo jogo precisa de uma história. Então tu tem que ver se o teu jogo vai necessitar que tu gaste para criar uma história. Porque existem 3 tipos de jogadores. São jogadores que vão se cativar pela profundidade da tua história, outros jogadores vão se cativar pela forma como a tua história é contada, e outros jogadores não vão estar nem aí para como a tua história é. E não tem como tu agradar os 3 jogadores. Então, pense bem e analise sobre a necessidade ou não de ter uma história no teu jogo, tá? Então, o Scott Rogers frisa bem em relação à história, tá? Porque o fundamental num jogo acaba sendo a gameplay. Outra coisa nesse nível que ele salienta, que eu acho muito interessante, é em relação à morte nos jogos, em relação à narrativa de morte. Quando tu tá escrevendo e tu vai ter uma perda de um personagem no jogo, é fazer essa perda ter importância. Fazer esse personagem impactar o gameplay. Então, digamos, por exemplo, que tu tem um personagem principal e esse personagem principal vai perder um irmão, tá? Que esse personagem principal, que esse irmão que vai morrer, ele influencia o gameplay. Digamos que esse irmão ele seja o personagem que cure
o personagem principal. Então, a partir do momento que o irmão morre, o personagem principal não consegue mais se curar, ou ele é o personagem que vende armas, o personagem principal não consegue mais comprar armas. Então, dessa forma, tu cria um vínculo com aquele personagem onde o jogador sente a falta, entende? Claro que não pode ser algo que vai impossibilitar o jogador de prosseguir o gameplay. Porém, que seja sentido no gameplay a falta deste personagem, tá? Então fica aí para pensar essa influência da narrativa na gameplay. Bom, prosseguindo para o próximo nível. Chegamos então no level 4 do GDD. Bom, falamos então de ideias, falamos então de escrever a história e chegamos então no Game Design Document, que nem o próprio Scott brinca, né? Bom, você já sabe tudo isso, mas será que você consegue escrever o documento para produzir um jogo? O que é o GDD? Bom, o Game Design Document é o documento guia que é elaborado na fase de pré-produção. E ele é responsável pela coesão do trabalho entre equipes, tá? Então, como a gente viu lá no primeiro nível, aquela equipe gigantesca que é composta por programadores, por artistas, por pessoas do som, por engenheiros de som, por um monte de gente. Todas aquelas pessoas, cada uma vai produzir uma determinada parte do jogo, tá? Então, como que tu, como design, como que aquelas pessoas vão fazer para fazer um jogo coeso? Entende? Como que isso vai acontecer? Bom, para isso acontecer, na parte de concepção do jogo, na primeira parte de concepção do jogo, é exigido que se produza um Game Design Document. Por isso que a primeira coisa a se fazer, lá na parte de pré-produção, é a criação deste GDD. Tá? O Scott Rogers fala que a primeira coisa a se fazer é o Game Design Document de uma página, depois o de 10 páginas, e assim ele vai crescendo, tá? O que esse Game Design Document faz? Esse Game Design Document ele vai guiando, passo a passo, como produzir o jogo, tá? Só que como o feedback vai alimentando esse Game Design Document, ele também vai mudando. Então, conforme as equipes vão produzindo o jogo, esse Game Design Document ele vai mutando, ele vai também se produzindo, tá? Aí aqui coisas a se lembrar, tudo é fluido. O seu Game Design Document ele vai mudar no decorrer da produção. E outra coisa que ele salienta é que ninguém gosta de ler documentos longos, tá? Então, é importante descobrir como que é a melhor maneira de se comunicar as ideias dentro da sua equipe. Então, alguns documentos no decorrer, eles acabam tendo tipo, mais de 300 páginas. Então, é importante descobrir como que tu vai conseguir comunicar. O Scott acaba descobriu um método que é fazer bonequinhos. Então, ele acaba transformando quase como quadrinhos, faz lá bonecos de... Ele acaba ilustrando algumas partes dos seus documentos e ele diz que as suas equipes gostam muito de ler os seus documentos e isso acaba ajudando bastante na hora da comunicação entre as suas equipes. Mas, no geral, isso é a parte mais importante dos GDDs, é manter a comunicação efetiva e rápida e eficiente entre as equipes, de forma que o jogo não perca a coesão. Então, que a equipe de arte não esteja fazendo uma coisa que diferente da equipe de programação. E assim o jogo vá correndo de maneira coesa. Tá. Passamos então do level 4
E vamos chegar no level 5 finalmente. Aqui vemos o primeiro esboço, então, do caráter do personagem. Bom, chegamos aqui, vemos o 3Cs. E o que são os 3Cs? Bom, o Scott Rogers afirma que a base de um jogo, todos os jogos na pré-produção devem possuir e não podem deixar de ter como base os 3Cs. Mas o que são os 3Cs? Bom, um deles está aqui, tá? Um dos Cs está aqui. Os outros Cs são a câmera, e o outro C é os controles. Então, quando tu começa a produzir um jogo, tu tem que definir na parte de pré-produção qual vai ser o teu personagem, qual vai ser a tua câmera e qual vai ser os teus controles. Porque depois, se no futuro tu for alterar uma dessas coisas ou tu não tiver definido qual serão um deles, imagina tu lá no final ou lá no meio tiver definido o seguinte: bah, tenho que alterar a minha câmera de primeira pessoa para a terceira pessoa. Então ele diz que tu vai ter muito problema, então tu vai ter que refazer um monte de trabalho, tu vai perder um monte de trabalho e vai ter que refazer um monte de trabalho. Então, por causa disso, uma das partes fundamentais é definir os 3Cs na parte de pré-produção. Um jogo é definido a partir dos 3Cs. Neste vídeo, vamos analisar o personagem. Começando agora, então, vamos analisar Vamos analisar o personagem. Bom, para se criar um personagem, a primeira coisa que se faz é que ele chama de a forma segue a função, tá? A primeira coisa que se faz é definir os traços desse personagem, tá? Então a gente define 3 traços de personalidade. Vamos utilizar um exemplo. O Kratos. Quais são os traços de personalidade do Kratos? Bom, o Kratos, ele é vingativo. Um momento. Vou botar em vermelho aqui. Ele é vingativo. Ele é brutal. E ele é violento. Violento, ele é forte, ele é... Poderíamos botar até outras coisas aqui. Tá? Estou só utilizando o Kratos como um exemplo. Ó, depois da gente definir esses traços, tem que aplicar. Aqui no caso, a gente já tem o Kratos pronto, né? Porque a gente... o Kratos ele já é um personagem que existe. Mas a gente criaria este personagem visualmente. A partir disso, a gente começaria a pensar como a gente construiria esse personagem visualmente. Com esses traços de personalidade, a gente construiria ele visualmente a partir de formas geométricas, tá? Essas formas geométricas, a gente tem que formas geométricas, por exemplo, de triângulo, contribuem para produzir esses traços de personalidade. Tá? O Kratos do último God of War, a gente poderia dizer que ele é uma forma mais quadrada. Por quê? Porque ele é uma pessoa forte, a forma quadrada do design, ele é uma forma mais forte, ele é uma forma mais parental, ele é uma forma mais robusta,
ele é uma forma que define essas questões, tá? O Kratos do primeiro God of War, ele é uma forma, o triângulo invertido, ele é uma forma mais horripilante, ele é uma forma mais horrenda, entende? Então, neste caso aqui, a gente pode ver ó, que o primeiro, o Kratos do God of War 1, 2 e 3, a gente pode ver ó, que ele foi construído utilizando triângulos, né? A gente pode até anotar. Vou utilizar aqui, ó. A gente pode notar ó, as clavículas dele aqui em cima também, ó. No meio. Todo ele é um triângulo. A própria parte do rosto dele aqui também. Ele é todo utilizado, ele é todo construído com base em triângulo. A cabeça dele, a barba dele, a barbicha dele, o queixo dele, ele é todo, o Kratos inteiro, ele é todo triangular, tá? Bom, então ele é todo, opa, de novo, peço perdão. Todo Kratos, então, ele passa essa visualidade, os traços da personalidade dele são vistos através destas geometrias. Outra coisa é conseguir ver essa silhueta, tá? Então a gente define também essa silhueta. Ó, por que a silhueta é importante? Porque a silhueta fala sobre o personagem em um relance, ajuda a distinguir de outros personagens e destaca do cenário. Além de identificar, né, se é inimigo ou inimigo. Então, lá durante o gameplay, quando tu está jogando, tudo isso tu consegue definir rapidamente, simplesmente pela silhueta, tá? Então, essa é a importância gráfica de tu ter uma silhueta forte. Mas tudo isso, conforme o próprio Scott fala, tu consegue um estudo muito melhor, tanto se tu for ler o livro dele, tu consegue um estudo muito melhor em outros livros. Tu não vai encontrar isso no livro do Scott Rogers, tu não vai encontrar isso no Level Up. Tu vai encontrar em outros livros. Por exemplo, tu vai encontrar em livros estudando livros, por exemplo, os livros dos clássicos da Disney, tá? Não vai escutar, tu não vai ler isso no livro do Level Up. Bom, outra coisa. Scott Rogers define os tipos de heróis como 3 grandes arquétipos. O tipo humorístico, tá? Que seria aquele herói que te faz rir, aquele herói que ele... Ou ele é um herói engraçado, que faz piadas, que faz piadas, ou que está em situações engraçadas, ou ele é um herói heróico, tá? E este herói, e este personagem, tá? A gente pode, eu botei herói aqui, a gente pode substituir por personagem. Este tipo de personagem heróico, ele é um personagem que a gente pode pensar ele como um personagem balanceado, tá? Este personagem heróico, como que ele funciona? Ele é um personagem que ele é muito bom em alguma coisa. Ele está sempre fazendo algo heróico, tá? Então ele está salvando a princesa, ele está salvando o mundo, ele está salvando o dia, que seja, ele está salvando alguma coisa, tá? E ele é muito bom com alguma coisa. Se a gente pensar no Kratos, o Kratos ele carrega 2 espadas e ele é muito bom com essas 2 espadas, tá? O Kratos pode até não ser um bom exemplo porque o Kratos ele se encaixaria mais como o valentão, tá bom? Mas vamos deixar o valentão para o próximo tipo de personagem, tá? Vamos pensar na Lara Croft, por exemplo. A Lara Croft, ela tá salvando o mundo, ela tá andando por catacumbas, procurando tesouros, e ela é muito boa fazendo acrobacias, ela é muito boa com essas 2 pistolas, tá bom? Porém, sempre tem que ter alguma coisa que vai ser o ponto fraco desse herói, tá? Então é sempre, porque assim, é sempre interessante colocar um ponto fraco nesse herói, porque senão acaba sendo um personagem meio sem graça também, tá? Isso é um ponto que o Scott Rogers salienta.
por fim, temos o tipo valentão. O tipo valentão é exatamente o personagem Kratos. Inclusive, o Scott Rogers abre essa parte falando dos arquétipos dos personagens, fazendo a pergunta: precisamos de mais um valentão? Porque é um personagem, é um tipo de personagem extremamente saturado já na indústria, tá? Então, o que é o valentão? O valentão, o tipo valentão, é aquele personagem que ele é o bonzão. Ele faz tudo, ele é extremamente forte, ele é contra todos. Ele é um personagem meio vilão, ele é um anti-herói. Ele não fala muito, ele é conciso nas suas palavras, ele fala só o necessário, ele não grita, ele não grita muito, tá? Ele fala só o necessário e tem que tomar cuidado com essa relação de falar só o necessário para não se tornar um personagem sem caráter, tá? Sem um personagem vazio. E por fim, o Scott levanta a bola aqui da customização, tá? Se dá para customizar, deixa que o player customize. Por quê? Porque quanto mais o player conseguir se identificar no personagem, mais ele vai ter essa relação de pertencimento e mais ele vai se importar com as coisas que acontecem com o personagem. Então, dessa forma, tu começa a comprar as relações que acontecem com o jogo, tá? Então, essa relação é bem simples. Aqui a gente já venceu a primeira parte. Podemos ir para a segunda parte, que entramos realmente no gameplay, tá? Bom, começamos com por que caminhar se você pode correr? Tá. A primeira parte é definir as ações do personagem conforme o ritmo do jogo, tá? Jogos com ritmo mais acelerado possuem ações como correr, atirar, pular, lutar, voar. Então, primeiro tu tem que definir qual é o pace do teu jogo, tá? Para definir quais são as ações que o teu personagem vai ter. Assim como os jogos mais lentos, tu vai poder andar, tu vai poder nadar, tu vai poder se esconder, tu vai poder agachar, se esgueirar. Tu tem que pensar se o teu personagem ele vai se esconder dos inimigos, se vai ter a questão do sneak, tá? Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de tu estar construindo a gameplay do teu jogo. Outra questão que tem que ser levada em conta, que o Scott chama atenção, é de se transformar os levels em como é que eu posso dizer isso? Em ambientes interessantes para o player. Porque, por exemplo, se temos dois ambientes, um ambiente é assim, reto, e o outro ambiente é assim, isso aqui é um jogo 2D, tá? Aqui está o personagem. E outro ambiente é assim, e o personagem tem que pular para passar por aqui. O segundo ambiente é muito mais interessante que o primeiro. E ele salienta muito que andar não é gameplay, tá? Por isso que, por exemplo, em jogos como God of War, quando tu tem uma ação de correr ou de dar dash ou de desviar, os jogadores ficam spamando ou utilizando esse comando diversas vezes seguidas, porque os jogadores não querem ficar andando, os jogadores querem passar por esses locais da maneira mais rápida possível. Então, nesses locais, tentar sempre deixar mais interessante esses locais, tá? Prosseguindo. Bom, temos também a questão do idle, que
é a arte de fazer nada, tá? Idle são animações que rodam quando o jogador fica inativo. Até escrevi errado aqui, peço perdão. São animações que rodam quando o jogador fica inativo por determinado tempo, tá? Essas animações ajudam a conceber personalidade ao personagem. Então, uma das animações mais conhecida de todos os tempos é a animação do Sonic, quando ele fica parado e ele começa a bater o pezinho. Essa é uma animação idle. Isso ajuda a tu demonstrar o que o teu personagem pensa, o que o teu personagem acha, e isso ajuda a mostrar que o teu personagem é vivo dentro do jogo. Bom, chegamos agora em como funciona o salto, tá? Quando tu tá jogando, quando tu monta um jogo, no primeiro momento, no momento 1, o jogador está correndo e ele aperta o botão de ação, o botão de pular. No momento 2, tu tem um pequeno momento onde tu pode ter uma preparação, só que logo após tem que ser praticamente instantâneo a ação de pulo. Então tem que já estar saindo do chão o personagem, tá? Porque tem que ser muito rápido a reação do personagem, tá? Porque senão dá uma sensação de atraso entre a ação, o input e a reação do personagem. Porque senão parece que tu tá com lag entre o que tu tá mandando o personagem fazer e a reação do personagem. Então por isso que entre o 1 e o 2 é muito importante que seja rápida a reação. Então entre o 1 e o 2 tem que ser muito rápido o que o personagem está fazendo. Por isso que normalmente não se tem uma ação de antecipação. Normalmente se pula a antecipação das animações e a gente passa direto para o pulo. Então, normalmente o 2 se pula e se atinge muito rápido o 3, que seria a altura máxima do salto. Até o 3 tem que se ver se é possível saltar novamente. Então, até a altura máxima, o jogador poderia apertar novamente o salto, aonde ele pularia novamente para atingir o A, ou se ele começa a cair para chegar no 4, e no 5 ele atingiria o chão, finalizando o salto. No 4 ao 5 ele tem que cair rápido, porque senão dá uma sensação de que ele está flutuando, o que não é muito legal, dá uma sensação a não ser que tenham algum tipo de power-up, não é muito legal que o teu personagem flutue no ar. Outra coisa que também não é muito legal é no 5 que o personagem deslize. Não é muito... dá uma sensação de que tu não tem controle sobre o teu personagem, caso ele deslize. É legal que ele se grude no chão logo quando ele cai, tá? Outra coisa é essa área segura de pulo. Normalmente aqui a gente tem uma figura onde a gente tem uma representação de um salto, onde o personagem vem e pula, tá? Normalmente os jogadores não chegam até o local mais próximo para saltar, eles pulam antes, então eles pulam dessa área aqui. Então quando for programar um pulo, não coloquem o local exato para programar esse pulo. Pensem que os jogadores vão pular antes, então planejem que eles vão pular antes, então também planejem que eles vão cair antes, então planejem também um local
seguro de pulo, seguro de aterrissagem. Prosseguindo. Na beira do precipício. Bom, outra coisa também a ser levada em conta são essas animações e detecções de beirada, tá? Na tradução tá como guindada, e eu até troquei aqui para escalada e detecção de beirada, mas aqui tá como guindada e escalada. Aqui é uma detecção de parapeito, né? Então essas animações que detectam para te avisar quando tu tá próximo ou quando tu tá quase caindo. É muito interessante, porque isso aqui evita que tu simplesmente chegue próximo a um local e caia. Então, quando tu tá jogando algum jogo e tu tá próximo a um desfiladeiro, tu não vai simplesmente cair, o personagem do jogador não vai simplesmente cair ou ele vai simplesmente escorregar sem que o jogador veja antes que ele está próximo do desfiladeiro, né? Do local. Ao mesmo tempo que isso aqui também pode gerar um problema que a gente vai ver daqui a pouco. Ao mesmo tempo que aqui deste lado a gente tem a questão da escalada, né? Onde o jogador ele pode pular e essa escalada aumenta o, a altura que ele pode alcançar. Porque aí não é simplesmente um pulo, é um pulo e mais essa altura que ele pode alcançar. Bom, tudo que sobe deve cair. Aqui a gente tem um, um fluxograma aqui, uma organização de como as coisas podem acontecer. Ó, a gente tem um jogador que está vindo em direção a um precipício. Quando ele chega no precipício, a gente tem no número 2 a seguinte proporção, as seguintes reações. Ele começa, caso tenha no jogo, ele começa uma reação de guindada, que ele chama. O que é o jogador, se ele está indo em direção ao precipício, isso aqui pode impedir, tá? Isso que é o problema que eu estava falando. Isso aqui pode impedir que ele se atire, tá? Caso toque a animação dele ficar com medo de cair, isso aqui pode impedir que ele se jogue. Então isso aqui também pode ser um problema, tá? Mas caso ele não queira se jogar, isso aqui pode estar salvando ele, tá? Bom, aí quais são as opções? Ele pode tentar se jogar, então isso aqui ele pode pular, né? Então ele tem que ser capaz de pular dessa situação, ele tem que ser capaz de poder se pendurar dessa situação, ele pode simplesmente cair dessa situação, tá? Assim como ele tem que ser capaz de se pendurar dessa situação e também cair, tá? Durante a queda, ele pode ser capaz de pular da queda, caso, claro, seja intuito do jogo, isso, né? Nessa, aí também depende, né? Deixa eu arrumar aqui a tela. Como que vai ser feito? Caso seja alto demais, se o jogador cair e for alto demais, então vai ser analisado se ele vai sofrer dano de queda. Aí o jogador sofre o dano da queda e se levanta, ou ele simplesmente se levanta rápido para conseguir continuar jogando, ou morre, né? Também pode acontecer. Mas a questão é ele não ficar tempo parado o suficiente que seja chato e que tire o controle das mãos dos jogadores. É importante ter isso em consideração. Não tirar do jogador o controle por muito tempo, porque isso aqui também é chato o jogador não controlar o, o personagem. É chato o jogador ficar sem o controle do personagem por muito tempo. Então, quando rodar alguma animação, não deixar o jogador sem o controle do personagem por muito tempo. Então, finalizando aqui com de novo o controle do personagem nas mãos do jogador. Bom, prosseguindo,
Aqui uma coisa interessante também para ser levada em conta, que é usando todas as partes então do personagem para comunicar informação através do personagem, tá? Por que isso aqui é interessante? Porque quando a gente está jogando, quando a gente pode pensar o seguinte, dá para usar, por exemplo, a cabeça do personagem para mostrar aonde ele tem que ir, para mostrar aonde ele tem que ir, para mostrar um item no caminho, dá para mostrar o personagem pode virar a cabeça para onde ele tem que ir, o personagem pode virar a cabeça para um item no que ficou no caminho, o personagem pode botar a mão numa porta que se abre, o personagem pode olhar para cima em alguns momentos, porque é difícil às vezes para os players, para os jogadores, terem essa percepção vertical dos mapas, tá? Então é interessante também que o personagem olhe para cima, olhe para baixo. Às vezes é interessante também retirar. Por vezes, veja bem, por vezes é interessante que o personagem simplesmente pare de se mover. Então tu retira completamente a o voltando atrás, agora nesse momento voltando atrás no que eu disse, em alguns momentos é interessante que retire o controle do jogador e não deixe que o personagem se mova. Por exemplo, caso o personagem vá morrer caindo de um penhasco, digamos assim. Digamos que o penhasco seja intransponível. Digamos que seja o fim do mapa. Aí, por exemplo, tu pode dizer, não, a partir desse momento aqui o personagem não pode se mover, tá? Então, tu pode usar isso para comunicar uma informação. Outra coisa que tu pode fazer é comunicar através da aparência. Digamos que o personagem está com pouca vida, aí a roupa vai se desgastando. O inventário, digamos que tu pegou uma chave, tu pode mostrar a chave no cinto do personagem. As armas, digamos que tu pode mudar a arma, tu pode mudar o tiro da arma, tu pode mudar diversas coisas. Então, tudo isso tu pode utilizar usando todas as partes para comunicar a informação através do personagem. Isso aqui é bem legal de se levar em conta. Bom, vamos lá, continuando. Estamos chegando no fim. Bom, aqui bem no fim já, gente. E lembrando que nós não estamos sozinhos. Os jogos eles podem conter os SPCs, que daí são o segundo personagens jogáveis, que durante toda a construção desses personagens, leva em consideração a química com o personagem principal. O SPC ele é o segundo jogador, tá? Então, enquanto a gente tem o personagem principal, a gente tem esse personagem secundário. Então, ele é realmente assim, ó, o player 2, tá? Então dá pra apostar naquela química e dá pra pensar durante a construção. Aí tu pode pensar numa construção narrativa, tu pode pensar que realmente vai depender de como tu vai querer construir o teu jogo, mas existem diversas formas de tu construir para tu conseguir jogar com outras pessoas, tá? E esse personagem, quando tu não tá jogando com outra pessoa, quando não é outra pessoa que tá controlando esse personagem, pode ser controlado por uma IA, tá? E tu pode apostar que tu pode construir ele, tu pode levar, perdão, tu pode levar em consideração a química para construir essa, tu pode levar em consideração a química com o personagem principal e tu pode levar em consideração que os opostos se atraem. Então, se tu for lá construir, dá para levar em consideração, por exemplo, Mario e Luigi, que um é magrinho, que o Mario, por exemplo, é baixo e gordinho, o Luigi é alto e magrinho. Dá para levar em consideração a, a, a Claire e a garotinha do Resident Evil 2, que a Claire é uma mulher forte, é uma mulher
bem armada e a garotinha é uma garotinha indefesa, tá? Então leve em consideração esses jogos. E por fim os NPCs, né, que são os personagens não jogáveis, eles são responsáveis por te ajudar ou te impedir. E é isso, tipo, tu é o centro do universo. Tu, o player, é o centro do universo. Então, os NPCs, eles estão ali para te ajudar, para ajudar o, o jogador a concluir ou a tentar impedir que o jogador conclua a aventura. Então, os NPCs, eles são os figurantes, tá? Assim como os figurantes, é interessante, eles precisam de uma ação enquanto eles interagem, enquanto eles não interagem com os personagens principais. Então, são esses detalhes que preenchem o mundo e fazem ele parecer vivo. Então, pensem num grande cenário, assim. Quando ninguém tá... Quando tu tá lá olhando um filme e tu tá observando o personagem principal em primeiro plano, tem um figurante no fundo e esse figurante ele tá fazendo alguma coisa. E é importante que ele esteja fazendo alguma coisa, porque isso dá verossimilhança ao filme, tá? Então, é a mesma coisa um NPC. E nos jogos é a mesma coisa. Então, tem jogos que os NPCs têm rotina, tem jogos que NPCs fazem determinadas coisas, tem jogos que NPCs têm acordam de manhã, fazem tal coisa, então tem toda uma rotina. E é a mesma coisa, tu pode pensar em toda uma rotina para o teu NPC. Claro que vai depender do quanto dinheiro, do quanto recurso tu tem para investir no teu NPC. Mas, no geral, é isso que nós temos no nível 5, na construção de personagens do Level Up. Eu agradeço a todos que conferiram até aqui. Muito obrigado.